Um vídeo movimentado, muita coisa para a gente comentar. Rapaz, Flamengo e Botafogo, clima tenso após o apito final. Jogador perdendo dente, jogador do Botafogo perdendo dente, tomando soco de zagueiro do Flamengo. 3 expulsões. Nós vamos trazer aqui a súmula do árbitro. Qual foi a justificativa dele para expulsar o Gerson, que na minha concepção não era para ser expulso. Nossa, tem muita coisa para a gente abordar agora. Tem também boa notícia para você, torcedor do Flamengo, que estava preocupado em relação a um atleta rubro-negro. Tem também atualização sobre Jorginho, Veneio pré-contrato. Estão me perguntando, me parando nas ruas. E a gente vai trazer aqui para vocês, porque eu conversei com uma pessoa do Flamengo. E tem também Felipe Luiz abrindo o jogo sobre a venda de Lohan e confirmando aquilo que a gente vem falando aqui para vocês. O dia a dia do Lohan pesou na decisão. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar também o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vamos para as informações. Antes de mais nada, galera, ontem, vou ser bem sincero, me dei de presente não trabalhar depois do jogo. Foi meu aniversário, dia 12 de fevereiro, então curti como se fosse um torcedor, gritando na janela, vibrando, foi gostoso demais, aproveitei esse momento, por isso que eu demorei a gravar esse vídeo aqui, para falar sobre esse jogo, e nossa, a gente tem muita coisa para falar, mas antes, galera, ontem, dia 12 de fevereiro, repito, dia do meu aniversário, eu cravei a venda do Rony do Palmeiras ao Atlético Mineiro, quando na verdade todo mundo estava dizendo que ele ia para o Vasco, eu cravei que o jogador ia para o Atlético Mineiro, e eu fui achincalhado. Você é o único que está falando isso. Todo mundo está falando que ele vai para o Vasco. Você é flamenguista. Você não quer que ele vá para o Vasco. Está com medo de ele ir para o Vasco fazer gol no seu Flamengo. Nossa, eu fui xingado de várias formas. Várias formas. O tempo passou e hoje, nesse momento, inclusive, está previsto para agora, 6h37, da noite do dia 13 de fevereiro, desembarque do Rony lá em Belo Horizonte. Onde eu quero chegar? Eu não quero ficar aqui tirando do onda que eu estava certo, não. O ponto é o seguinte, pessoal, eu não tiro as informações do nada, não é a orelhada. E eu tô falando isso porque eu sei que tem vários torcedores do Vasco que me acompanham aqui no canal Vene Casagrande, graças a Deus, e vários torcedores do Galo, do Palmeiras também, ainda bem, porque vários me mandam mensagem me elogiando sobre o canal. Então, pessoal, respeitem o trabalho do jornalista. Eu poderia até estar errado, mas se eu tivesse errado, não era para receber ameaças, xingamentos, igual vocês fizeram comigo. Isso é falta de respeito. E para variar, eu estava certo. E agora eu vou tirar uma onda mesmo. Eu posso errar, mas graças a Deus eu erro muito menos do que acerto. Mas muito menos. E o Rony está lá, desembarcando em Belo Horizonte para assinar contrato de 3 anos com o Atlético Mineiro, pagando ao Palmeiras 6 milhões de euros em 20 parcelas. Beleza? Então fica aí a informação para vocês. Por falar em jogador bom, quero elogiar a partida do Danilo ontem diante do Botafogo. Tá jogando muita bola e eu já vou além. Para mim tem que ser titular. Tem que ser titular, não sei no lugar de quem. Ô Felipe Luiz, pensa aí, porque o Danilo joga muita bola, gente. Quero parabenizar também o Felipe Luiz pelo gol do Flamengo. Para mim é jogada ensaiada, jogada trabalhada. A forma como a Arrascaeta cobra a falta fora da área, para fora da área do Botafogo, ou seja, buscando o jogador que estaria ali, que no caso foi o Danilo, e a forma que o Danilo cabeceia para dentro da área é justamente procurando um parceiro, que no caso foi o Léo Ortiz, seu parceiro de zaga. Tanto é que os dois se abraçaram, porque deu para perceber que eles comemoraram por conta disso, por ser uma jogada ensaiada, trabalhada, treinada. Não tem jeito, isso ganha jogo. Treinador bom ganha jogo. E por falar em ganhar jogo, quem ajudou ontem a ganhar o jogo foi Varela. Gente, esse jogador, olha só, eu já critiquei o Varela várias vezes e eu acho que as críticas eram até justas naquele momento. Mas recentemente ele passou por um período muito difícil, pessoalmente falando. O cara perdeu a mãe, gente. A mãe faleceu. Ele nem treinou direito. O que eu soube, inclusive, depois da partida, me mandaram mensagem dizendo que o Varela jogou na base de sacrifício, porque fisicamente ele estava cheio de cãibra durante o jogo, sentindo muito, porque ele não estava no mesmo ritmo de treino dos demais atletas, sentiu muito, e além de jogar improvisado na lateral esquerda, fez uma grande partida,
E além do mais, fez um gol, entre aspas, tirando a bola debaixo da trave, em cima da linha, o que seria o gol de empate do Botafogo. Varela, você merece todo o respeito do mundo. Você torcedor, você pode não gostar, jogador Varela, mas a pessoa Varela merece respeito, porque sempre honrou a camisa do Flamengo. Teve um problema do episódio lá envolvendo os torcedores do Peñarol, mas eu acho que ali ele ia cair. Foi bobo, foi inocente, ele não fez por maldade. Gente, na boa, o Varela é um ser humano incrível, nunca faltou respeito com ninguém, pelo contrário, Felipe Luiz, inclusive, o elogiou ontem após a partida. Então fica aqui, eu vou até dar essa moral ao Varela, para mim o melhor em campo, ponto e acabou, merece todos os elogios. E aí veio o fim do jogo, vocês já viram tudo, com certeza, troca de soco, após o apito final, Barbosa foi no Bruno Henrique xingar o Bruno Henrique, Gerson defendeu o Bruno Henrique apenas empurrando o Barbosa, tirando o Barbosa em cima do Bruno Henrique, e aí o Alexandre Barbosa estava enlouquecido, enfurecido, porque queria brigar, tentou dar um soco em Bruno Henrique, errou, e aí o Cleiton estava ao lado do Barbosa, deu um cruzadão na boca do Barbosa, e o Barbosa acabou perdendo o dente. Para mim, isso tudo foi muito lamentável, sim, de verdade, eu acho que isso aí não é exemplo para ninguém. O pior para mim foi a cena dos jogadores do Botafogo esperando os jogadores do Flamengo ali na saída do campo, coisa lamentável, parece quinta série, sabe? Te pego lá fora, coisa ridícula, gente, coisa patética. Perdeu, vai pro vestiário, rola sempre um xingamento depois do jogo, mas a gente trocar soco. E aí veio hoje a súmula, as justificativas do árbitro Bruno para poder expulsar Gerson e Cleiton do Flamengo e Barbosa do Flamengo, e Barbosa do Botafogo. Eu vou resumir aqui, Alexandre Barbosa, iniciar uma confusão generalizada. Não foi só isso, né? Ele tentou dar um soco em Bruno Henrique também, eu acho que isso precisava ser relatado na súmula. Cleiton, desferiu um soco no rosto do Barbosa. Beleza, Cleiton deu o mesmo soco, estava defendendo o Bruno Henrique. Gerson, por trocar empurrões, não, gente. Ele só tirou o Barbosa em cima do Bruno Henrique, ele não trocou empurrões. O Flamengo sai perdendo nessa história. O Gerson não vai poder jogar contra o Vasco, o Cleiton já não joga mesmo, né? Verdade seja dita, o que eu acho lamentável, tanto é que o jogador não quer renovar o contrato dele, mas o Barbosa, ele precisa também ser punido pela tentativa de soco em Bruno Henrique, porque se acerta o soco, ia machucar também. E certamente os 3 jogadores, eles vão ser julgados pelo STJD. Eu acho que o Gerson não vai pegar nada, porque ele apenas trocou empurrões na visão do árbitro, mas o Cleiton e o Barbosa vão pegar uma pena pesada no meu ponto de vista. Depois o Felipe Luiz falou sobre a confusão, preferiu comentar mais o jogo, disse, não quero dar ibope para confusão, acho que temos que falar o que os meus jogadores fizeram dentro de campo, fizeram uma boa partida. Inclusive foi questionado sobre a venda de Lohan, e ele falou o seguinte, eu vi o Lohan crescer, eu o vi no Sub-17, no Sub-20, ele fez um jogo no Sub-20, sendo Sub-17, no outro dia eu falei para o São Paulo dar uma olhada nele. Esse menino acabou com o jogo ontem. Ele treinou, realmente não fazia muita diferença nos treinos em 2023. Quando o São Paulo estava aqui, mas tinha 16, 17 anos ainda. No ano passado ele teve uma sequência boa, até virou titular com o Tite. Acabou passando por altos e baixos que os jogadores, principalmente os jovens, passam na carreira. Até foi vaiado pela torcida, então eu pedi a ele constantemente para descer. O próprio Kleber Xavier preferiu descer ele para ter minutos e desenvolver. No Sub-20 ele foi o meu jogador e daí ele sempre voltava para o profissional. Gente, o Lohan não treinava bem. Não era o forte dele o treino. Não mostrava vontade, não mostrava intensidade. É por isso. Por outro lado, a gente vê um Wesley que está comendo a bola, voando a bola. E é até informação, tá? A seleção brasileira, leia-se, Comissão Técnica Dorival Júnior, pretende convocá-lo sim. Hoje, se a convocação fosse hoje, o Wesley estaria convocado. Essa é a informação que eu tenho. Se fosse hoje. Mas a convocação é só em março, muita coisa pode acontecer. Inclusive, bate na madeira aí, vou bater na madeira aqui. Ele pode se machucar até lá. E aí fica inviável a convocação dele. Mas o Wesley está jogando muita bola. E ele falou sobre o Wesley. Que jogador é o Wesley? Tá bonito de ver ele jogar, né? Quando falarem dele, não falem jogou muito. E sim joga muito. O Wesley joga muito. Ele marcou o titular da seleção brasileira, Igor Jesus, como se não fosse nada. Isso sem falar do ataque.
O mais difícil agora é manter. Por sorte, ele tem o capitão do time diariamente do lado. O Gerson colocou ele debaixo do braço e está guiando ele. Como eu falei, se seguir assim, em junho ele vai escolher onde quer jogar e não vai dar para manter. Pois é, fica difícil manter realmente, porque certamente vai chegar uma proposta milionária pelo Wesley, e aí ainda tem a vontade do jogador de jogar um dia na Europa. Vamos desfrutar o Wesley até lá, porque esse dia vai chegar. Vamos agora para a boa notícia envolvendo o Juninho, apuração. Até o momento o Flamengo não emitiu comunicado, isso é uma apuração minha junto aos representantes do atleta. O exame, porque ele foi fazer ressonância magnética, ele foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, após dores na coxa, inclusive um lance com o Barbosa, que entre aspas deu uma pancada na coxa do Juninho, sem bola, e o Juninho pediu para ser substituído após esse lance. E aí ficou aquele medo, aquele receio do jogador ter tido uma grave lesão, porque ele pediu para sair, ele não estava conseguindo ficar em campo. E aí ele foi fazer ressonância magnética, isso é uma apuração minha, repito, o Flamengo ainda não confirmou até a gravação desse vídeo. E a boa notícia é, o exame não constatou lesão, apenas um edema muscular, mas a tendência é que ele não fique à disposição para o jogo contra o Vasco nesse sábado, no Maracanã. Então, embora seja apenas um edema, mas dificilmente ele fica à disposição contra o Vasco, mas pelo menos fica à disposição para os próximos jogos. Imagina se tivesse uma lesão grave, ou uma lesão leve grau 1, como teve o Alexandre, que vai ficar aí pelo menos 15 dias longe dos gramados. Então fica aí a boa notícia para vocês. Repito, a apuração nossa. O Flamengo, a comunicação do Flamengo sensacional, tem emitido comunicado. Provavelmente eles vão emitir um comunicado atualizando a situação do Juninho, e aí vamos saber se eu acertei a informação ou não. Jorginho, galera, muita gente me questionando sobre o Jorginho, e aí vai assinar quando? Gente, tá tudo acordado verbalmente. Óbvio que não dá para comemorar a partir do momento que não está assinado, mas o Flamengo entende que o Jorginho é um cara super ético, inclusive trabalha com pessoas éticas, que são os empresários, e eles têm tudo acordado. O Jorginho ele vai assinar isso após jogos decisivos do Arsenal, entre aspas, foi um pedido dele, até para não ficar um clima ruim lá no Arsenal. Imagina, um cara jogando com um contrato, com um pré-contrato assinado com uma outra equipe. Isso acontece no futebol mesmo, tá? Supondo que ele falhe em algum momento, e aí vão dizer que é por conta do pré-contrato, enfim. Então, até porque quando assina um pré-contrato, o clube que ele está defendendo é automaticamente comunicado. Então, enfim, é, entre aspas, um pedido do Jorginho, mas entre Flamengo e Jorginho tudo acertado, contrato de 3 anos. Fica aí a atualização para vocês que me perguntaram sobre esse caso. Fala, pessoal, boa noite. Boa noite. Danilo. Jogada ensaiada, gol bonito e, infelizmente, parece ter uma outra jogada ensaiada que foi o Botafogo aguardando o Flamengo no túnel, teve mais confusão. No Brasil, você voltando, vendo isso, mudou alguma coisa? Por que você acha que continua acontecendo isso com jogadores tão experientes, dois times tão em foco no Brasil e importantes no mundo também? Pô, jogada ensaiada, o Ortiz quebrou, eu não deveria ter falado que era jogada ensaiada, agora a gente vai ter que mudar, né? Quanto àquilo que aconteceu no final do jogo, eu prefiro ir por outra vertente. Como eu falei ali nas outras 2 vezes que eu parei, acho que a gente tem um produto maravilhoso em mãos, que é o futebol brasileiro. Eu acho que a gente só precisa unir forças a todos, a imprensa, jogadores, árbitros, todo mundo que participa daquilo que é o futebol, para poder vender um produto melhor. Acho que esse tipo de acontecimento que teve no final, independente de dizer quem é culpado ou não, isso só diminui a força do futebol brasileiro enquanto produto, né? Porque quem está assistindo não quer assistir isso. Eu acho que a gente tem um potencial enorme, a gente só precisa assumir um pouco mais a responsabilidade de fazer um produto melhor. Danilo, você, poucos minutos em campo, foi campeão com a camisa do Flamengo. Hoje é a primeira vez titular no Maracanã. Você já participa do gol e dá uma assistência. Avalia pra gente o seu início de Flamengo e também a escolha do técnico Felipe Luiz de te manter na zaga e improvisar um lateral direito na esquerda. Tem sido realmente um sonho para mim esses primeiros tempos no Flamengo. Como eu falei ali, tem sido difícil manter o equilíbrio emocional naquilo que quer dizer ser profissional e ser torcedor, porque realmente é uma coisa muito diferente de tudo aquilo que eu já vivi. O Felipe faz as escolhas que ele pensa ser as mais certas para a equipe, ele que vê os treinamentos, ele que avalia todos. Nós poder acatar as decisões, fazer o melhor para o Flamengo, e eu estou muito satisfeito de ver a entrega de todos para poder contribuir pelo projeto.
Danilo, na sua apresentação, você falou que além do campo ajudaria muito na parte mental. E queria saber de você qual jogador você está tendo mais troca nesse sentido e como está sendo exercer um papel de liderança logo no clube do seu coração. Acho que é difícil destacar um jogador assim. Eu vivo muito o jogo, sou muito intenso durante as partidas. Quando eu termino o jogo eu não quero ouvir nem minha voz, porque eu falo muito durante todo o jogo, grito, eu vibro, sou chato, falei já pra molecada, mas eu vivo esse jogo. Então, a partir do momento que a gente faz as jogadas certas, eu vibro, eu tento. O tempo que a gente a bola está no ataque, eu já estou preocupado com aquilo que pode ser a próxima jogada para prevenir perigos. Tenho feito meu trabalho da maneira que eu sempre fiz durante toda a minha carreira, tem sido muito bem aceito. Isso faz com que eu possa alcançar com muito mais naturalidade aquilo que é o meu potencial máximo. Só tenho a agradecer ao grupo porque me recebeu de uma maneira incrível e eu tenho muito a aprender com eles. Danilo, foi inevitável ver ali que você puxou o Barbosa para uma conversa no meio da confusão. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você falou para ele ali. Não, eu só tentei. É difícil porque é um momento onde a gente perde a lucidez e eu entendo perfeitamente, né? Eu só tentei dizer para ele que era uma coisa que eu não vi o que tinha acontecido. Entretanto, talvez se ele continuasse naquilo, ele poderia pegar uma punição grande e isso prejudicaria o clube dele. Eu acho que se a gente conseguir manter a lucidez nesses momentos que nem deveriam acontecer, a gente tem que pensar um pouco também naquilo que é o nosso clube, que paga os nossos salários e que bota comida na mesa da nossa família, mas sem diminuir ninguém, sem menosprezar, com o máximo respeito por eles, porque venceram no ano passado, tem uma equipe muito vitoriosa. Como eu falei, acho que a gente tem que unir forças para melhorar o produto ao invés de se dividir. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Você hoje defensivamente dispensa comentários, ofensivamente foi importante, fez o gol que deu a vitória no Clássico e essa semana também foi elogiado por ninguém mais, ninguém menos que Zico. Qual a importância desse gol e desse elogio do Zico para a sua trajetória no Flamengo? Bom, falando primeiramente do elogio, acho que, cara, eu até hoje tive a oportunidade de mandar uma mensagem, não para ele, porque eu não tenho o telefone dele, mas pro filho dele, que eu já pude conversar e tentei enviar um recado agradecendo primeiramente pelo elogio e falando que assim, acho que todo mundo que vem ao Flamengo vem com a ambição, com o desejo de títulos e conquistar tudo que pode e colocar tudo isso no currículo, mas acho que ninguém vem com o pensamento de que pode um dia receber um elogio do Zico. Então acho que são poucos que têm essa honraria e eu, cara, fico muito feliz, cara. Realmente é inacreditável ainda para mim. Espero poder conhecê-lo um dia. Acho que vai agregar muito para minha vida, para o que eu venho vivendo no Flamengo, porque ele sabe muito o que é esse Flamengo. É o maior ídolo da história do clube, então receber esse elogio foi algo que eu até disse ali na entrevista que realmente o elogio dele talvez tenha me abençoado para hoje poder fazer o gol da vitória no Clássico. Então, muito feliz, só agradecer. E acho que o gol é um bônus para a gente ali de trás, para os zagueiros. Acho que o objetivo é sempre sair sem levar gols, mas no momento que tem uma bola parada, a gente vai lá, a gente combina algumas jogadas, como foi a de hoje. Como eu disse, mérito do Alegria, que é o auxiliar do Felipe, que monta as bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Então acho que mérito da gente ali de dentro do Arrasca, do Danilo, que conseguiram executar bem a jogada para que eu pudesse finalizar. Então, muito feliz pelo gol, mas mais ainda pela vitória e pela atuação de toda a equipe. Um gol que já mostra um entrosamento rápido com o Danilo, né, que resulta no gol. Como está sendo dividir o campo, os treinamentos e todo esse ambiente com o Danilo aqui no Flamengo? Cara, muito bom. Eu falei, é um cara que vai agregar muito a gente ali dentro. É um cara que não só dentro de campo ele ajuda a gente, mas quando ele está fora também, sendo um líder, mesmo não jogando, dando muita força para mim, para o Léo, para o João, para o Cleiton, para os outros zagueiros. Ele vai agregar muito para a gente a longo prazo. É um jogador que dispensa comentários. Casualmente foi o primeiro jogador que eu conheci quando eu cheguei na seleção brasileira pela primeira vez. Me lembro ainda hoje de chegar no café e ele era o único que estava lá quando eu cheguei. Então foi o primeiro jogador que eu conheci e naquele momento eu já vi que era um cara diferenciado assim, de cabeça, é um cara muito bom e que vai agregar muito, acho que não só na minha carreira como jogador, mas na minha vida na minha vida pessoal. Então acho que dispensa comentários, mas a gente está sempre muito preparado ali, todos os jogadores, a gente reveza muito durante os treinos, tanto eu com o Danilo, eu com o Léo com o João e todo mundo treina com todo mundo
para que quando chegue para o jogo, quem for escalado pelo Felipe vai estar pronto para dar conta do recado com um bom entrosamento. Léo, a gente sabe que provocações são normais no futebol. A gente também viu que você falou agora há pouco que o 4-1 ano passado acarretou também, ajudou também nesse clima. Eu quero também saber de você se essas adversidades recentes do lado de lá contribuíram para esse clima hoje em campo. Cara, eu não acho que agregou, porque assim, como eu falei ali, quando a gente faz o gol lá, tem a provocação do nosso lado, e depois a gente sofre a derrota de 4-1 pesada, que doeu muito na gente, e houve a provocação de volta e a gente, cara, soube perder, saímos de campo, é isso, foi muito merecida a vitória deles ano passado, realmente venceram com propriedade. Assim como a gente venceu agora na Supercopa, hoje vencemos bem também, apesar de ser só 1-0, e eu acho que não foi recíproco, sabe? Eu acho que a gente tem que saber perder, acho que a confusão pós-jogo não faz parte do esporte, mas ao mesmo tempo eu também não posso condenar meus companheiros, porque a gente vai se defender sempre, né? Quando um jogador nosso está caído e outro jogador quer tentar fazer alguma coisa, a gente vai proteger ele até a morte. Então, como eu disse, a gente não pode se orgulhar disso, porque a gente é exemplo para muitas pessoas, para crianças, e a gente cobra muito paz das torcidas, paz nos estádios, e quando a gente faz isso dentro de campo para não só as pessoas que estão aqui no estádio, mas as pessoas que estão vendo pela TV, a gente não passa um bom exemplo. Então a gente não pode se orgulhar disso, mas no momento de cabeça quente ali também, a gente vai sempre se proteger até a morte ali, como eu falei. Obrigado. Valeu, gente. Pode? Alguém vai? Vamos lá. Varela, você fez um lance ali que praticamente um gol, né? Tirou uma bola debaixo da trave, você jogou improvisado hoje na lateral esquerda. Como foi essa conversa para tomar essa decisão, Felipe Luiz, de colocar você improvisado, você que é um lateral direito? Como foi esse papo, trabalho e a sua análise pessoal do seu desempenho? Já é uma posição que eu já joguei algumas vezes, mas Felipe me falou na semana que era uma opção jogar pela esquerda. Então me preparei como se fosse jogar pela direita, mas sabendo que a condição muda. Mas como já falei, tinha a confiança dele, a confiança de meus companheiros, então por isso que acho que fizemos um grande jogo hoje. E o lance? O lance foi muito importante para nós, não tomar esse gol aí que foi comemorado como se houvesse feito um gol. Varela, hoje um jogo bem diferente daquela final da Supercopa. Como é que você principalmente viu esse jogo dentro de campo? Um jogo mais disputado, um jogo complicado? Teve algum fator que atrapalhou um pouco o Flamengo até conseguir o gol? Nós hoje tínhamos que remarcar o que já tínhamos feito na final. Era isso que queríamos fazer hoje, ganhar o jogo com personalidade. Acho que fizemos um grande jogo, desde começo a fim, e é isso. Fala Nação Rubro-Negra. Hoje temos uma notícia que pegou muita gente de surpresa e gerou debate entre os torcedores. Lohan está de saída do Flamengo. O jovem meia, considerado uma das maiores promessas do clube nos últimos anos, foi negociado com o CSKA Moscou por 8 milhões de euros, cerca de 47,6 milhões de reais. Mas o que levou o Flamengo a tomar essa decisão? Por que ele perdeu espaço no time? E será que o Mengão fez um bom negócio? Fica até o final do vídeo que vamos falar sobre tudo isso agora. Lohan começou o ano com a expectativa de ter mais oportunidades no time profissional. Com apenas 18 anos, ele já tinha mostrado seu talento, chegou a ganhar chances com Tite e até foi titular em alguns jogos. Mas, ao invés de evoluir no time principal, ele foi escanteado. Não viajou para a pré-temporada nos Estados Unidos, não estava sendo relacionado para os jogos e nem treinava com os principais jogadores do elenco. Mas por quê? A resposta veio do técnico Felipe Luiz, que justificou a decisão de não utilizá-lo com base na forte concorrência na posição. Segundo ele, Lohan disputa vaga diretamente com jogadores como Gerson e Arrascaeta, que são peças fundamentais do time e estão em um nível superior no momento. Além disso, ele não se encaixava perfeitamente em outras posições para poder atuar como alternativa. Ou seja, Felipe Luiz foi direto ao ponto e disse que, hoje, Lohan não é melhor que os concorrentes diretos da posição. Isso não quer dizer que o garoto não tenha talento. Pelo contrário, Felipe elogiou muito Lohan, mas destacou que ele precisa evoluir e ganhar mais minutos para se desenvolver como jogador. E, com pouco espaço no Flamengo, a venda se tornou inevitável.
A venda de 80% dos direitos do jogador por 47,6 milhões de reais pode ser vista de duas formas. Por um lado, é uma boa quantia por um jogador que não estava nos planos imediatos do time. O Flamengo também garantiu 20% de uma venda futura, o que significa que ainda pode lucrar caso Lohan se destaque na Europa. Por outro lado, muitos torcedores questionam se o clube poderia ter esperado mais para valorizá-lo. Afinal, ele tem apenas 18 anos e já demonstrou um talento absurdo em diversas categorias. Será que o Flamengo não poderia ter dado mais chances para ele brilhar no profissional e render ainda mais no futuro? Essa é uma dúvida que só o tempo poderá responder. Além disso, o Madureira, clube formador de Lohan, tem direito a 30% da negociação, o que reduz o valor líquido que o Flamengo vai embolsar agora. Ou seja, apesar da venda ser interessante, o clube não ficará com todo o dinheiro da transferência. Agora, com o futuro definido, Lohan segue para a Rússia e tentará brilhar no CSKA Moscou. Muitos jogadores brasileiros passaram pelo futebol russo e tiveram sucesso, enquanto outros acabaram caindo no esquecimento. A grande questão é, Lohan vai conseguir se destacar e justificar o investimento? E para o Flamengo, a saída dele abre mais espaço para os jogadores que já estão no elenco. Com Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e até Everton Cebolinha brigando por espaço, o time segue muito forte no meio-campo. Mas será que o Mengão vai sentir falta do garoto no futuro? Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. O Flamengo fez certo ao vender Lohan ou deveria ter segurado o garoto por mais tempo? Comenta aqui embaixo, deixa o like e compartilha esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo.